paz, a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero também saudar os nossos pequenos, né? Estamos aqui para o encerramento da revista Conhecendo os Milagres de Jesus, né? Que nós estudamos a revista dos primários. Falamos sobre muitos milagres, né, criança? Aprendemos como o último milagre, que agora antes desse, eles são 12, que Jesus, ele curou um homem surdo, né? Jesus acalmou tempestade, transformou água em vinho, curou um homem da mão mirrada, tantos outros milagres que nós aprendemos, né? Então, crianças, hoje nós vamos estudar a lição 13, que é o encerramento, né? Que é uma menina vive outra vez. Muito bem. Ela vive outra vez? Então, por que será? A Bíblia vai dizer, essa lição se encontra aqui na passagem de Lucas, capítulo 8, né? Do 40 ao 42 e do 49 ao 56. Essa história se encontra nessa passagem bíblica de Lucas. Essa história vai falar de um homem que se chamava Jairo, né? E ele ficou sabendo, como sempre, dos milagres de Jesus. Como eu falei para vocês, crianças, a importância de nós falarmos dos milagres de Jesus, o que Jesus faz na sua vida, o que Jesus já fez por você e quantas coisas Jesus já tem feito por nós, né? E esta fama, na época de Jesus, percorria todas as cidades, porque um contava para o outro. Lembra que no início da lição eu falei que naquela época não existia televisão, não existia rádio, mas existia o diálogo, a conversa. E as pessoas conversavam, viu, criança? E elas falavam sobre tudo. Mas naquele momento elas falavam sobre algo muito especial que estava acontecendo, que era Jesus Cristo estava ali presente. A visita de Jesus Cristo nas aldeias, em todos os lugares que ele passava, aonde ele chegava, ele fazia milagres e as pessoas viam isso, ouviam, e muitos deles creram em Jesus. Muitas destas pessoas seguiam a Jesus, caminhavam com Jesus. Onde Jesus ia, lá estavam eles, atrás de Jesus, a multidão. Mas, criança, mais uma vez, quando Jesus estava percorrendo e falando das suas maravilhas, do seu reino, mais uma vez estava lá ele, sendo, melhor dizendo, incomodado não, porque Jesus não se sentia incomodado, né, crianças? Mas este homem foi ao encontro de Jesus desesperado. Ele quem era? O nome dele era Jairo, né, que vai dizer a palavra do Senhor, que vai dizer que ele era quem? O nome dele o nome era Jairo, e ele era um líder da sinagoga. Por que será que ele foi atrás de Jesus, né? Logo que viu Jesus, se prostrou. Logo que viu Jesus, se jogou e praticamente suplicou a Jesus que fosse até a casa dele. Por que será, hein, crianças? Bom, lá na casa dele tinha uma menina de 12 aninhos. Imagine você, 12 aninhos, é a sua filhinha, que estava muito doente, muito doente. Ele era alguém importante, sim, né? Ele era líder da sinagoga. Mas como Jairo, ele era o líder da sinagoga, ele não teve nem o poder, nem uma condição para curar sua filha. Por mais autoridade que ele tivesse, por mais dinheiro que ele tivesse, sua filha estava à beira da morte. E ele estava muito desesperado. E ele pediu a Jesus que fosse até a sua casa, porque lá estava ela, muito doente, muito enferma, as pessoas muito tristes, muito abatidas. Por quê? Todos estavam vendo que o estado daquela menina só piorava ainda mais. E o que acontece, crianças? Que Jairo suplicou para que Jesus fosse até a sua casa. E a multidão estava com ele. Crianças, não esqueça disso. Lá estava a multidão indo. E aí Jesus foi, né? Foi indo ao encontro da sua filha lá na sua casa. E a multidão sempre acompanhando Jesus. Antes de chegar na sua casa, um empregado dele, um servo, um empregado, alguém que trabalhava na sua casa, veio trazer uma notícia não muito boa. Uma notícia muito triste, crianças. A notícia era, olha, não incomode mais o mestre, não peça mais nada para ele, porque não adianta mais, sabe por quê? Tua filha morreu. Tua filha morreu, então não tem por que o mestre vir. Na mesma hora, Jesus interrompeu.
Jesus olhou para aquele homem e falou: tenha fé, acredite, confie em mim. Praticamente isso que Jesus falou. E este homem tinha dado uma triste notícia. Mas Jesus disse para ele não se preocupar, mas confiasse, que ele tivesse fé, porque a sua filha ia viver. E aí, crianças, o que aconteceu? Aquela multidão ali estava, né? Sempre seguindo a Jesus. Mas quando ele chegou à casa de Jairo, a multidão não entrou, crianças. Entrou apenas 5 pessoas. Quem? Pedro, Tiago e João, né? A mãe e o papai daquela criança, né? Jairo, claro, e a sua esposa e os 3 discípulos de Jesus. E Jesus, claro, né? Quando Jesus se aproximou da criança, da menina, ele pegou na mãozinha dela e falou: levanta-te, menininha. E na hora que ele fez isso, o Espírito, claro, do Senhor deu vida a ela. O Senhor, Jesus, deu vida a ela. O fôlego de vida voltou novamente. E naquele momento, aquela menina sorriu, abriu seus olhos. E Jesus disse: olha, alimente, dê comidinha para ela ficar fortinha. E lá estava ela viva. Agora não estava mais morta. Agora, como Jesus disse para aquele homem Jairo: creia, acredite, eu posso ressuscitar. E ele ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta. Jesus tem este poder, criança, de ressuscitar. Então, e ele ressuscitou a esta menina. Por quê? Jesus veio para nos dar salvação, certo? E de todas essas lições que nós estudamos, o maior dos milagres que ele já fez por nós é a salvação. E é sempre isso que Jesus quer ensinar quando ele curava, transformava as pessoas, ensinava sobre o seu reino. O mais importante de toda a nossa vida é ter Jesus. Porque essa era a confiança dos seus discípulos, daqueles que acreditavam em Jesus. E essa menina foi novamente trazida à vida, porque Jesus pode, crianças, ressuscitar. E grande foi a alegria naquele lugar. E as pessoas se alegraram, as pessoas começaram a falar que até Jesus, dizemos assim, pode ressuscitar. E lá estava a notícia que aquela menina havia sido novamente trazido à vida. O espírito de vida voltou na vida daquela menina e a notícia correu em todos os lugares. E mais uma vez nós aprendemos, criança, que Jesus, ele é poderoso. Então não se esqueça, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que era quem? Um líder da sinagoga. Alguém que tinha alguma autoridade? Sim, ele tinha. Só que ele não tinha autoridade para trazer ninguém de volta à vida. Mas Jesus sim, ele trouxe aquela menina e ele tem nos trazido de volta à vida, porque também nós estávamos longe de Jesus, né? Estávamos distantes, mortos em nossos pecados e delitos, mas Jesus novamente nos deu vida, porque ele veio até nós. Como nós falamos sempre, o morto não fala, não anda, não come, nada dessas coisas, porque a menina não tinha comido, né? Estava morta. E quando Cristo deu vida a ela, ela se levantou, abriu os olhos e foi alimentada. Que coisa maravilhosa, né? Então, crianças, nós vamos encerrar hoje esta lição, o trimestre que fala Conhecendo os Milagres de Jesus. E logo, logo, se Deus assim permitir, estaremos entrando em outra lição, em outra revista, assim, se Deus permitir, e aprendendo mais sobre o nosso Jesus. Não se esqueça, hein, criança? Jesus faz milagre. E o maior milagre ele já fez por nós, que é a nossa salvação. Que ele ali na cruz do Calvário morreu para nos dar vida. Para que hoje a tia Eliane e vocês possam estar aí para compartilhar da palavra de Deus. Um beijo a todos e até a paz do Senhor. Deus